Senhor amado, nós oramos a Ti nesta noite, querendo Te render graças porque podemos chegar a este lugar, e nesta oportunidade que tenhamos de cultuá-los, que nós possamos ter momentos de alegria, de convergência, de comunhão. Ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, nos alegrar na presença dEle. Vamos declarar nessa noite que não dá para viver sem o nosso Deus. Ele é o sentido de tudo, Ele é o motivo de tudo. Então vamos render nossa adoração, nosso louvor e declarar juntos que não dá para viver sem o nosso Deus, não dá para ser feliz sem o nosso Deus. Amém? Vamos louvar.
continuar celebrando o nome do nosso Deus. Vamos declarar o que nós viemos fazer aqui nessa noite, amém? Aleluia! Ele simplesmente era ele, né? E que a gente possa todos os dias
lembrar da nossa essência com o Senhor, de quem Jesus é nas nossas vidas, de quem Ele representa, da nossa intimidade com Jesus, porque Lázaro ele não viveu um relacionamento sustentado por respostas, mas um relacionamento totalmente depositado em confiança. Então que a gente possa confiar no nosso Deus, porque quando a gente conhece o nosso Senhor, a gente sabe que até o silêncio deixa de ser um abandono, não é verdade? Então que a gente possa lembrar
Vamos continuar louvando o nosso Deus, que Ele está presente, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. E vamos pedir para o Senhor nessa noite, aleluia, resgatar todos os dias o prazer de adorá-lo, a primeira essência, aleluia, que nos traga novamente a primeira essência todos os dias, que a gente possa todos os dias trancar as nossas portas, nos dobrar ali diante do Senhor, e isso não literal, mas todos os dias a gente se aproximar, se entregar a Deus, pedir um pouco mais de intimidade, buscar estar junto dEle, apaixonado por Ele, vivendo esse primeiro amor. Vamos louvar o nosso Deus, faça desse louvor a sua adoração, a sua entrega nesta noite. No teu jardim, tranquei a porta.
todos, sejam bem-vindos. Que Deus continue nos abençoando. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 22 de Lucas. Versículo 39 ao 46. Lucas, capítulo 22. Já está pronto? Vamos lá, eu irei ler os ícones, os irmãos lerão os pares, que diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Amém. Vou tirar aqui porque essas coisas aqui não estão muito certo comigo não. Mas graças a Deus, né, queridos, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelo dia de hoje, pelo dom da vida, né? Pelo dom da vida, por esse dia que despontou para nós hoje, e por termos chegado até esse horário, por termos chegado até esta casa, e pela rica e maravilhosa oportunidade que temos de estar aqui na casa do nosso Pai, e principalmente, né, por podermos gozar dessa comunhão, né, de ver os irmãos, de estar aqui com os irmãos, de ver os aniversariantes desse mês, né? Temos a nossa pastora Karen, o Edalmo, que fez ontem, né? O pastor José Antônio também fez esse mês, a pastora Cristina, enfim. E, então, assim, olhando, né, a partir desse momento, né, a gente só tem a agradecer, né? E eu louvo muito ao Senhor pelo dom da vida, né? Pela oportunidade que Ele nos dá todos os dias de recomeçarmos, de acreditarmos novamente, enfim, né, de ter essa dinâmica chamada vida, né, tão presente em nós e tão proposta para nós da forma como ela é de fato, com as suas virtudes, com as suas agruras, com os seus reveses, com as suas belezas, né, enfim. Mas mesmo diante dos conflitos que todos os dias, né, se apresentam para nós, mesmo diante das dificuldades, que não são poucas, né, que nós enfrentamos todo santo dia, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tem suas dificuldades, seus conflitos, seus desafios diários, mas eu tenho certeza que nunca nos tem faltado o cuidado, o amor e o acolhimento do nosso Pai. Os irmãos podem acordar comigo e dizer amém? Amém? Graças a Deus por isso. Então sinta-se um privilegiado, uma privilegiada, por estar aqui nesta noite, por estar na casa do Pai, por ter louvado ao Senhor juntamente com esse grupo tão bonito, né? E podermos entoar, né, juntar as nossas vozes, levarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor. Amém? Porque é isso que impera em nós aqui nesta noite, o amor. Amém? Então, eu peço para que você nesse momento aperte a mão da pessoa que está do seu lado, parabenize essa pessoa, fale assim: que bom que você veio aqui a este lugar, que bom que você viveu esse dia e está terminando esse dia cultuando ao Senhor. Como é bom te ver aqui nessa noite. Parabéns, porque você conseguiu, está conseguindo e vai continuar conseguindo. Amém? Porque a vida é assim. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querida. Obrigada. Louvado seja Deus. Eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias. Prometo que não vou me demorar. E não vou mesmo, tá bom? É em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, vamos estar lendo esse texto. Tenho certeza que os irmãos conhecem muito bem esse texto, né? Trata-se de uma narrativa bastante intrigante, muito sincera, muito responsável, né? Trata-se da descrição de um momento muito íntimo e muito problemático na vida de uma pessoa,
e que nessa semana tocou muito profundamente ao meu coração, a partir do momento que eu ouvia, eu estava em casa, né, e mexendo no celular, né, para lá e para cá, e essa pessoa, né, que estava ali debatendo, usou uma palavra que me remeteu a esse texto, e eu fui lendo, e às vezes a gente pensa que nós temos muitos problemas, e todos nós temos muitos problemas, a vida, né, enfim, ela, como eu falei aqui no início, né, essa dinâmica ela é muito intensa, né, nós temos conquistas, celebramos muitas coisas, mas também choramos por muitas coisas, temos muitos motivos para agradecer, para celebrar, para, enfim, né, felicitar ao outro, agradecer por esse dia, mas também, se nós formos pesar na balança, né, às vezes no final do dia nem tudo saiu como nós desenhamos, como nós projetamos, e a vida ela é assim, né? E a partir do momento em que eu comecei a ler esse texto, tocou muito profundamente ao meu coração, porque dadas as últimas circunstâncias, né, dos acontecimentos ali que os irmãos sabem muito bem, que aconteceram com o Vanderlei, então tudo que fala sobre essa narrativa de milagre, né, de intensidade naquilo que se pede, na intensidade com que se demonstra algo diante de Deus, né, enfim, aqui no texto vai nos mostrar diante de Jesus, mexe muito comigo ainda e vai continuar mexendo porque foi uma experiência muito forte, foi uma experiência muito marcante, creio que não somente para mim, mas para os irmãos, também para essa igreja, e por isso eu agradeço todos os dias, porque em nenhum momento nós estivemos só, né? E é muito bom quando a gente percebe, né, que em meio a todo esse furacão que às vezes, né, a vida nos apresenta, nos coloca no centro, né? É muito bom quando a gente olha para o lado e não se percebe sozinhos. A gente vê que tem alguém do nosso lado, a gente ouve vozes, que são vozes orando pela nossa vida. A gente percebe em nós uma força que não é nossa simplesmente, mas é fruto, né? É aquilo que brota de uma intercessão que está sendo feita por nós, por nossa casa, por nossa família. E quando nós estamos, né, envoltos em todo esse momento de clamor, né, buscando milagre, buscando uma solução, você percebe que verdadeiramente você não está só naquela caminhada. E isso é muito bom, isso é transformador, isso é acolhedor, né? E nós temos aqui nesse texto, em Marcos, no capítulo 9, dois momentos muito significativos. Eu queria que os irmãos caminhassem comigo, né, nessa narrativa, e nós vamos tentar entender e palestrar, conversar um pouco acerca desse texto, que muito tocou o meu coração. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, né, que começa logo no início do capítulo, falando da transfiguração, né? Eu não vou ler todos esses versículos, mas até porque não vou me ater a esse texto em si, é a partir do versículo 14, que fala da cura de um menino endemoniado, né? Nós temos aqui a figura de um pai muito desesperado, né, que está num momento muito terrível da sua vida, ele está desesperado mesmo, buscando algo para o seu filho, e enquanto ele busca por essa ajuda, muitas coisas acontecem, e Jesus não está presente, porque Jesus está no Monte da Transfiguração, ele está num outro ambiente. E se nós formos parar para fazer uma comparação muito rápida, né, muito rasa até, nós temos a figura de um monte no mesmo capítulo e a figura de um vale, porque quando nós descemos de um monte há logo uma depreciação, e é comum, né, haver ali um vale, um local um pouco mais baixo, né, quando você desce desse monte. Nós temos duas situações muito diferentes. Nós temos no monte se manifesta a glória, no Monte da Transfiguração se manifesta o sobrenatural, né, onde estão aqueles 3 discípulos ali com Jesus, né, e eles têm aquela visão, e a coisa é tão maravilhosa, é tão magnífica, né, e que eles falam, olha, vamos fazer aqui uma tenda, né, para nós não vamos mais sair daqui. Estava tão bom naquele lugar ali, que eles não querem sair dali. Tamanha era a glória, né, que tomou aquele monte, e eles estão vivendo aquela experiência magnífica, né? E lá naquele versículo, logo no versículo 7, né, a partir do versículo 5 diz assim: então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados, né? Mas esse pavor não era um pavor simplesmente de medo, né, de pânico, com vontade de sair correndo. Não,
Não, era um pavor de maravilhados, né? Eles estavam maravilhados com aquilo que eles estavam vendo, tanto que eles não queriam sair dali. Vamos montar umas tendas e vamos ficar aqui, de tão bom que era. E nesse contexto todo, em toda essa visão, né, no versículo 7 diz o seguinte: a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. É a voz do Pai falando do próprio Jesus, do seu Filho unigênito, do seu Filho que ali estava. Irmãos, é uma experiência realmente magnífica. Tudo isso acontecendo no monte, no momento da transfiguração. E é interessante nós pararmos para entender que enquanto tudo isso estava acontecendo num lugar alto, num lugar sublime, numa experiência sobrenatural e maravilhosa, quase que ao mesmo tempo está acontecendo no pé daquele mesmo monte uma outra situação. Uma situação muito diferente, uma situação em que o pavor não é um pavor que beira aquela coisa de se maravilhar, não, é um pavor de perder alguém a quem muito se ama. É o pavor da morte, é o pavor de se perder alguém muito próximo, é um pavor de um pai com medo de perder o seu filho. Então percebam que enquanto nós temos a voz de um Pai Celestial que manifesta ali a sua glória, a sua presença, e temos ali a figura, né, de Moisés e de Elias, enquanto a glória toma conta daquele monte, no pé desse monte nós temos um momento de tristeza, de conflito, de angústia, de clamor e de muita confusão também. Né? E enquanto nós temos essa voz do Pai para com seu Filho Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam. No pé do monte nós temos um Pai desesperado, pedindo aos discípulos de Jesus, junto a uma multidão, né? Em meio a uma multidão, e estão ali os mestres da lei, os escribas. Nos outros evangelhos vocês vão ler os escribas, e ali é uma grande confusão, onde eles começam a ser questionados, porque tem também a voz de um Pai. Mas tem a voz de um pai que clama por socorro, tem a voz de um pai que clama por ajuda, desesperado, pedindo para que alguém traga uma solução para aquele momento, porque ele não suporta mais passar por aquilo. E aqui nós temos o capítulo 9, a partir do versículo 14, e eu peço para que vocês leiam comigo e acompanhem essa leitura, por favor. Diz assim a palavra: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão. Jesus estava chegando com os 3 discípulos, descendo do monte. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, os 9 que ali estavam, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe aqui o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Somente até aqui. Queridos, como eu estava falando anteriormente, nós temos aqui 2 momentos, 2 situações que envolvem praticamente um mesmo lugar. Mas nós temos 2 figuras que são muito reais, muito necessárias nesse contexto, que é a figura do próprio Cristo e a figura desse pai desesperado, né? Desse pai que clama por ajuda pelo seu filho. E quando nós vemos esse homem ali, né, naquela confusão toda, nós notamos 3 grupos, né? Jesus desce com os seus 3 discípulos, né? Desce ali com seus discípulos. Ali no pé do monte nós temos uma multidão.
E no meio dessa multidão temos os mestres da lei. E no meio desse furdunço todo, um pai, ao perceber a chegada, a aproximação de Jesus, ele clama por ajuda. Ele clama por ajuda. E até aí tudo bem, eu e você, se estivéssemos naquela situação, nós também faríamos o mesmo, com certeza. Mas o que me chama a atenção disso tudo é a indiferença daquela multidão, a angústia daquele pai, né? E quando Jesus chega e percebe aquele homem que se aproxima, que está desesperado por conta da condição do seu filho, ele faz tipo uma anamnese, né, com aquele pai e pergunta o que está acontecendo. Ele percebe aquela confusão e ele pergunta, né, para as pessoas ali o que é que está acontecendo. E aquele pai se aproxima dele e ele fala: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito imundo que o impede de falar. Onde quer que o apanha, ele vai narrando tudo o que acontece. E ele fala logo em seguida: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar, não conseguiram me ajudar. E é quando Jesus chama aquela geração de geração incrédula, né? E ele fala: até quando eu estarei com vocês? Queridos, é muito interessante nós pararmos para entender que tão poderosa quanto a palavra que é lançada em direção à nossa necessidade, mesmo sendo essa palavra lançada por Jesus, tão poderosa quanto essa palavra, tão incrível como é essa palavra, tem que ser também o coração que vai recebê-la. Porque em alguns outros contextos, nós vemos que Jesus não pôde fazer alguns milagres em determinados lugares, porque não havia fé suficiente para que aqueles milagres ali acontecessem. É interessante que eu e você paremos para analisar que Jesus não está falando aqui do tamanho da fé, da profundidade da fé, do grau da fé. Não é essa a questão. Até porque em outros capítulos, né, em outros versículos, lá nos próprios evangelhos, nós temos Jesus falando acerca do grão de mostarda, né? E ele pega um grão de mostarda e fala: se vocês tiverem uma fé como esse grão de mostarda, vocês vão dizer, olha, para esse monte, vai para lá, e ele vai, vem para cá e ele vem. Não é do tamanho em si que Jesus está falando, mas da eficácia que essa pequena semente tem aonde ela for colocada, aonde ela for lançada. Se você for parar para analisar e perceber o tamanho de uma árvore, né, um pé de mostarda, irmãos, como um grão, uma semente tão pequenininha, tão ínfima, você não dá nada por ela, é capaz de gerar uma árvore tão frondosa. Irmãos, assim deve ser a nossa fé. Assim nós aprendemos que a nossa fé tem que ser. Assim nós somos doutrinados a ter esse tipo de fé. Amém ou não amém? Os irmãos concordam comigo? Nós somos doutrinados a ter essa fé. Não, nós temos que ter essa fé. Nós temos que dizer esse monte, nós temos que acreditar, nós temos que profetizar, nós temos que falar, nós temos que clamar e as coisas vão acontecer. Você não pode deixar de crer. Nós crescemos ouvindo isso, vivemos ouvindo isso. Mas aí eu pergunto para você: é sempre assim que acontece no nosso coração? Será que a nossa fé realmente é tão gigante quanto nós queremos que ela seja? Olhando para o nosso interior, olhando para o nosso entorno, para as muitas situações que a vida coloca diante de nós e nos confronta diariamente, será que é esse tamanho de fé todo que nós temos, que nós estamos colocando em evidência? Sejamos sinceros, nem sempre nós vamos ter essa fé. Marcelinho respondeu ali muito bem: não, nem sempre, porque às vezes o discurso não bate com a prática. Às vezes a teoria ela é muito linda, ela é muito bela e ela é muito válida, tem que ser percebida, observada, amém por isso. Mas no nosso cotidiano, muitas vezes não é assim que acontece. E o que me chama muito a atenção e que alegra o meu coração é que este homem está pleno de humanidade. Ele está pleno de desespero, sim. Ele está pleno de falta de esperança, sim. Ele está pleno de dificuldade, sim. Ele está apavorado, sim. Até porque quando Jesus pergunta para ele: desde quando isso acontece? Desde a infância. Percebam há quanto tempo aquele homem vem sofrendo com aquela criança, né? E quando ele fala, né, ele começa a perguntar, então eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, ele caiu no chão, a rolar e tal, e Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Esse se aqui é uma conjunção.
Irmãos, nós temos aqui uma condicional. Se houver condição, Senhor, se verdadeiramente o Senhor puder, porque os seus discípulos não puderam. Desde a infância eu busco ajuda de todos os lados e eu não consigo ajudar o meu filho. O Senhor é talvez a minha última cartada, a minha última esperança. E eu preciso muito, muito que o Senhor ajude o meu filho. Se o Senhor puder, se pode, se houver condição. Irmãos, essa sinceridade desse homem toca muito profundamente ao meu coração. Eu lembro quando ele estava no hospital, e muitas vezes eu orando ao Senhor dentro da minha casa, eu falava: Deus, se for a tua vontade, eu falava muito isso para Deus, nossa, se for da tua vontade, levar o meu marido, se essa é a tua vontade, Pai, eu sei que não vai haver oração, propósito, clamor, campanha, porque a tua vontade, ela é reta, ela é direta. Quando o Senhor quer, não há quem não queira. Eu falava isso para Deus. Senhor, se for realmente essa a tua vontade, Senhor, não é que eu não aceite, irmãos, eu falava, nossa, era muita sinceridade. E isso no chão, muitas vezes, de joelho, falando com Deus, muito sinceramente, muito assim, muito envolta, muito dada, sabe? E assim, eu falava para Deus: entretanto, Senhor, se for realmente essa a tua vontade, se o Senhor realmente quiser levar, se essa é a tua vontade, se foi isso que o Senhor projetou para a minha vida, me dá apenas um sinal. Irmãos, não foi um dia nem dois, não. Foram vários dias fazendo a mesma oração. Porque, por incrível que pareça, o meu coração, e eu falo isso sem medo de errar, ele não me preparava para a perda. Ele não me sinalizava para a morte. E eu não vou me cansar de dizer isso. Às vezes eu tentava, no silêncio da minha casa, ficava pensando: meu Deus, como é que vai ser? E eu tentava, assim, tentando imaginar como é que seria a minha vida sem o meu marido. E eu começava a me desesperar. Quando eu começava a tentar imaginar, era como se alguém virasse o meu rosto para o lado e falasse: você não vai olhar para cá, você vai olhar para cá. Era como se alguém virasse o meu rosto daquela imagem que eu tentava desenhar e falava: olha, você vai olhar para cá. Era como se tirassem o meu rosto daquela visão ali, daquele momento. E vinha na mesma hora uma paz, vinha na mesma hora uma convicção que eu não... Assim, hoje, é claro, eu sei de onde vinha, mas que preencheu o meu coração de uma forma. E eu pedi a Deus: Senhor, me dá pelo menos um sinal, porque às vezes parece que a gente está agindo como louco em meio à tempestade. E a gente fica: será? Se acontecer, e se não acontecer, se vai dar, se não vai dar, a gente fica nesse si constante, né? É como aquela coisa da prova, quando você vai estar quase conseguindo, poxa, por um ponto, passei por isso agora recentemente, por um ponto eu não consegui, se eu tivesse conseguido aquele único ponto, né? E fica nesse si constante, né? E graças a Deus, né, diante de tudo que aconteceu, o Senhor operou o milagre. Meu marido está aqui para a glória e honra do nome dele. Eu louvo a Deus todos os dias por essa graça maravilhosa, por esse milagre maravilhoso. E quando eu me deparo com um texto como esse, e eu percebo nesse pai essa condição, essa dúvida, né? Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes fazer alguma coisa. Irmãos, declarar uma fé gigantesca, maravilhosa, transformadora, sobrenatural, que brota em nossos corações, e profetizar só coisas boas, falar coisas maravilhosas em nome de Deus e ver aquilo acontecer, irmão, isso é digno de ser aplaudido. É para glorificar de pé, como as pessoas dizem, não é? E isso é maravilhoso. Mas reconhecer também: Senhor, eu não tenho fé suficiente para isso. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou largando tudo. Senhor, o meu coração está dilacerado, é para perdoar, mas eu não consigo. Senhor, é para esquecer, mas eu não consigo. É como se a vida, às vezes, né, muitas vezes ela faz isso, nos coloca diante de dois caminhos: ou você crê, ou você não crê. Ou você caminha por esse caminho, vai por esse caminho, ou você vai por esse caminho. Ou você perdoa, ou você não perdoa. Perdoar é maravilhoso, crer é maravilhoso. Agora, ter essa humanidade, essa sinceridade diante de Deus, irmãos, eu aplaudo a atitude deste pai.
que desde a infância vem buscando ajuda e socorro para o seu filho. Desde a infância. E ele não está sendo, aleluia, oh Senhor. Queridos, ele não está tendo êxito na sua busca. Quantas vezes a gente busca tanto algo e a gente tem a impressão de que está perdendo tempo, gastando energia, andando em círculos e nada acontece. Aí nós estamos diante de Jesus, numa situação que está roubando a nossa paz, que está dilacerando o nosso coração. No caminho é só pedra. Você pede ajuda de um lado, você não tem. Você busca ajuda do outro, é negação. Você vai, alguém, olha, vai lá que talvez você consiga. Você chega lá, quando é na tua vez, a porta se fecha. Você projeta algo para a tua vida, está tudo já engatilhado, mas quando você pensa que vai colocar a mão, aquilo se esvai da sua mão, sai da sua frente, enfim, some como fumaça. E aí o que é que nós muitas vezes nos cobramos, porque fomos doutrinados para isso? Tem que ficar firme, não pode desistir. Né? O homem principalmente, o homem não chora, seja forte, acredita. Você tem um Deus poderoso do teu lado, você não pode deixar de crer. Fomos doutrinados para isso. Mas nem sempre é assim que o nosso coração está. Nem sempre é assim que a nossa mente projeta. E por isso nós temos tantas pessoas hoje, inclusive nos templos cristãos, inclusive nas maiores e melhores e mais esplendorosas famílias, nos centros, né, mais, enfim, reconhecidos por aí afora. Pessoas doentes na sua alma, porque foram o tempo todo blindados para não reconhecerem as suas deficiências. A blindagem do coração, ela é maravilhosa. A blindagem da mente, ela é fantástica. Não, eu não vou permitir que esse pensamento entre aqui, em nome de Jesus. Você ora, você jejua, você busca, você fala, você lê a Bíblia, você ouve louvor, você faz terapia, você busca isso, você busca aquilo, mas nem sempre é assim que o nosso organismo se comporta. E a gente tenta se camuflar, a gente tenta se enganar, achando que as pessoas não, nós temos um nome a zelar. Nós temos uma fé para mostrar. E com isso nós acabamos adoecendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Irmãos queridos, Deus não tem prazer na infelicidade de ninguém. Desde o dia que eu ouvi isso, irmão, isso foi transformador para a minha vida. Às vezes, Cat, você pode? Não posso. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não quero, não estou bem, não vou, não posso, não quero. Irmãos, o não também é libertador, todos nós sabemos disso. E a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites, a respeitar as nossas condições, a enxergar também a nossa falta de fé. Aquele homem fala, eu creio, parece, né, é como se fosse um paradoxo, né, uma antítese, né, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Como assim esse homem está falando que crê, mas ao mesmo tempo está declarando a sua incredulidade, já que incredulidade é justamente a ausência de fé? Como é que a gente pode explicar isso? O que eu consigo entender e imaginar, os irmãos concordem comigo, enfim, talvez não, mas enfim, algo para nós palestrarmos, conversarmos mais adiante. O que eu quero acreditar é que ele crê que Jesus pode fazer todas as coisas, mas naquela situação ali, a fé dele já está tão desgastada, a fé dele já está tão dilacerada, que ele fala para ele mesmo, olha, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me nessa parte que está deficiente. Irmãos, às vezes a gente tem a incrível mania, né, diante de uma situação que se apresenta diante de nós e a gente precisa de uma solução, de um milagre, de que algo aconteça, enfim, né, e nós temos a incrível mania de olhar para o copo, né? Ele está metade cheio, metade vazio. Cansou, né? Olha só, há alguns anos atrás, ou 2 anos atrás, quase isso, né? Os médicos não acreditavam que você estaria de pé, os médicos não acreditavam que você ia viver, né? E olha, tudo bem, você está sentindo dor, e é muito ruim sentir dor, às vezes ele acorda, né, meio na bad, às vezes uma dor que incomoda, né, aquele incômodo constante, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tem noite que ele não dorme com dor e tal, e a gente fica ali conversando e tal, e ele chora, e eu falo, chora mesmo, bota para fora, porque, irmãos, a vida às vezes nos dá uma rasteira,
E a gente acha que tem que se levantar como se fosse, né, o Robocop, achando que nós somos poderosos, maravilhosos, não filhos de Deus, o tempo todo de pé, firmes na fé, cantando, glorificando e profetizando. Não. Algumas vezes a gente vai ficar no chão. Algumas vezes a gente vai ficar rastejando. Algumas vezes a gente não vai ter força nem para falar. Algumas vezes serão os nossos amigos que vão perceber a nossa necessidade e vão nos carregar no colo. E amém por isso, não há vergonha nenhuma nisso. Eu mesma, nesse processo com meu marido, fui carregada muitas vezes. Às vezes eu não tinha força para cozinhar, eu não tinha força para fazer nada. E quando eu via, entrava aquelas pessoas na minha casa, levando comida, arrumando as coisas. Não, vamos conversar, vamos fazer um bolo, vamos fazer um café. Isso é carregar o teu irmão no ombro. É carregar o seu irmão no ombro, é entender a dificuldade do outro. Você pode não viver a dificuldade do outro, porque o lugar do outro é dele e somente dele. Agora você pode sim tentar entender até onde vai aquela dor, como é que acontece aquilo ali. E eu fui carregada muitas vezes no ombro, meu marido foi carregado muitas vezes no ombro, e graças a Deus por isso. Agora tem pessoas que quando passa essa situação, né, e vem o momento da vitória, da glória, da bênção e do milagre, você quer esconder aquilo porque aquilo é vergonha. Não é vergonha. Assumir as nossas virtudes é maravilhoso, mas assumir as nossas deficiências, as nossas não virtudes também é. Aquele homem, quando assumiu a sua falta de fé, a sua incredulidade, ele pediu ajuda. E ele não teve de Jesus uma repreensão. Ele não teve de Jesus uma palavra dura. Não, ele foi acolhido. Ele foi acolhido. Ele foi acolhido. Irmãos, no coração do nosso Pai sempre haverá acolhimento para todos nós. Sempre haverá acolhimento para os nossos. Sempre haverá acolhimento para a nossa casa. Hoje em dia a gente vê, né, as pessoas tratando a salvação como um negócio, né, como um negócio. Determinam quem vai e quem não vai para o céu, quem está salvo, quem não está salvo, quem pode entrar, quem não pode entrar, quem deve fazer isso, quem não deve fazer aquilo, né? Com Deus não tem nada disso, queridos. Com Deus não tem nada disso. Aleluia. Apresentando diante de Deus as nossas virtudes ou as nossas não virtudes, sempre haverá acolhimento da parte do nosso Pai. Amém, queridos? Sempre haverá acolhimento, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por isso. E eu quero dizer para você nesta noite, assumir a nossa fé grandiosa, potente, maravilhosa diante de Deus, é digno de aplausos. Mas assumir também a ausência dessa mesma fé também é digna de aplausos. Parabéns, eu vou te ajudar. Foi isso que Jesus fez com aquele pai desesperado. Logo em seguida, nós seguimos aqui no texto que diz: se podes, versículo 23. É engraçado, né? Como Jesus, ele é meio sarcástico aqui, né? Ele chega e fala: se podes, tu tem noção de quem está na tua frente? Tu está perguntando se eu posso? Se podes? Como assim se podes? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aquele homem, antes de revelar a sua incredulidade, ele não revelou que havia fé ali. Amém, querido? Ele não revelou que havia fé ali? Havia. Mas talvez não fé suficiente para que aquele milagre ali acontecesse. E não porque ele não acreditasse que Jesus fosse capaz de realizar aquele ato. Não, mas porque a sua fé já vinha sendo desgastada ao longo de anos. Ao longo de uma vida, desde a infância, aquela criança via sendo submetida àquela situação humilhante, aquela situação tão desprezível, tão maléfica, tão ruim, né? Hoje em dia nós temos alguns especialistas, né, que dizem que possivelmente esse menino sofresse de ataque epilético, né? Ah, não, porque da forma como ele descreve os sintomas, né? E eu acho interessante que, mas enfim, não me atentando somente para isso, mas é que aquele pai está desesperado de um jeito que ele fala: olha, esse espírito vem, quer tomar o meu filho ao ponto de querer matá-lo, me ajuda. E Lucas vai nos dar, né, porque os evangelhos sinóticos, ele vai nos dar um detalhe muito importante, vai dizer que aquele menino era filho único deste pai, era filho único dele. Então vamos analisar, né? No Monte da Transfiguração nós temos um momento sobrenatural de glória, de amor revelado, envolto em glória. E aqui nós temos também, né, a manifestação de um amor também muito grandemente revelado, mas envolto em conflitos, em desespero. É um pai também lutando para o seu filho, revelando o seu amor para o seu filho, buscando socorro para a vida dele. E ele fala, né, quando nós vemos e analisamos e vemos que ele é um filho único, é o filho unigênito do pai, tratando do filho único daquele pai. Irmãos, independente da tua condição,
independente da tua dificuldade, da tua história de vida, de quantas vezes a sua fé foi dilacerada pela vida, de quantas vezes a sua fé foi colocada em cash, de quantas vezes, né, você foi provado até o último momento das suas últimas forças. Que nós possamos entender de uma vez por todas que não é sobre o tamanho da fé, não é sobre a profundidade da fé, não é sobre a largura da fé, não, mas o tamanho da eficiência que essa fé pode ter, dependendo do terreno aonde ela é jogada. Então que o meu coração e que o teu coração sejam trabalhados dia após dia. A terra do nosso coração venha a ser trabalhado dia após dia. Não temos lá a lei da semeadura, irmãos, para que quando essa semente, ainda que seja pequena, ínfima, que ninguém dê nada por ela, ela venha dar, aleluia, o broto perfeito, ainda que pequeno, ainda que demore um pouco, mas haverá provisão, porque não é sobre tamanho, é sobre ter essa fé, é sobre tê-la, é sobre ter, independente do tamanho. Ela é deficiente, ainda deficiente é fé, ainda capengando é fé, porque só você sabe a história que você viveu ao longo da sua vida. Né? Porque às vezes as pessoas cobram de nós uma fé gigantesca, mirabolante, mas não sabem isso da nossa história, não sabem isso da nossa luta. Aquele homem, talvez, né, quando fala dessa maneira, ajuda-me na minha incredulidade, ele revela ali a sua humanidade total, plena. Jesus, eu creio, mas eu não creio o suficiente. Ajuda-me na minha incredulidade. Né? E é interessante o paradoxo, né, quando a gente vê lá na mulher Cirofenícia, né, quando nós temos lá em Marcos, no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 em diante, né, nós temos ali uma fé gigantesca, né? Aquela mulher, né, que quando sabe que Jesus está ali tentando se esconder, ela vai atrás de Jesus, ela quer um milagre, ela quer uma ajuda, a filha dela está endemoniada em casa e ela quer um milagre. E ela vai atrás de Jesus, ela perturba Jesus, né? E quando ela chega até Jesus, Jesus fala, olha, não é lícito tirar da mesa, né, do pão e dar aos cachorrinhos. E ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus fica espantado com o tamanho daquela fé. E não precisou nem ir até a casa daquela mulher, não precisou dizer nada, ele apenas virou para aquela mulher e falou, vai, o demônio já saiu da sua filha. E a Bíblia fala que Jesus ficou tremendamente assustado, espantado com o tamanho da fé daquela mulher. Então, ela ter demonstrado tamanha fé chamou a atenção de Jesus. Esse homem que demonstrou uma fé um tanto quanto incrédula, um tanto quanto deficiente, um tanto quanto desgastada, também alcançou o coração do Pai. Honestidade, queridos. É isso que Cristo quer de nós. Sinceridade. Senhor, está difícil. Eu quero crer mais, mas eu não consigo. Eu quero fazer mais, mas eu não tenho forças. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Ajuda-me nas minhas fraquezas. E às vezes nós, não podemos, estamos envoltos em problemas tão grandes, tão pesados, tão difíceis, que a gente não consegue sequer enxergar o meio em que nós nos colocamos, em que nós estamos vivendo, com a situação que nos envolve. Aqui no versículo, no início de Marcos, vamos abrir lá rapidamente, no capítulo 2, em Marcos capítulo 2, essa parte aqui do paralítico, eu acho muito interessante, que fala o seguinte, todos conhecem esses versículos nessa história, diz assim, logo no capítulo 2, os primeiros versículos diz assim, Marcos capítulo 2, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, os amigos do paralítico, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui é interessante nós pararmos para analisar, é apenas um parêntese, que muitas vezes a gente não vai se dar conta da situação que nos envolve. Muitas vezes a gente está tão envolto em problemas que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. A gente não consegue ter um fiapo de esperança sequer.
Mas as pessoas que estão em volta de nós conseguem ter essa visão, conseguem ter esse discernimento, e foi isso que aconteceu aqui. A Bíblia não dá voz a esse paralítico, a leitura aqui, a narrativa não dá voz a essa pessoa que está aqui acamada. Mas nós temos 4 homens que tentam bolar de todas as formas, estratégias para levar esse homem até Jesus. E é interessante como muitas vezes algumas pessoas vão ser usadas pela vida, pelo próprio Deus, para nos levar até o momento, do local do milagre. E foi isso que aconteceu aqui. Aqueles homens, aqueles amigos ali se reuniram, tentaram para um lado, não conseguiram, tentaram pela porta, não conseguiram. Vamos abrir um buraco no teto e vamos baixá-lo até Jesus e ele vai resolver o problema dele. Agora é interessante que quando Jesus está diante do paralítico, vendo a fé daqueles homens, irmãos, aí tudo bem, ele percebeu a fé dos seus amigos, mas naquele momento ali era só o paralítico e Jesus. E a Bíblia não nos fala como está esse paralítico. A Bíblia não dá voz a esse paralítico. Fato é que aqueles homens conduziram aquele homem até Jesus e o milagre aconteceu. Então, queridos, sendo pela fé de uns, sendo pela fé de uns, sendo pela fé de outros, sendo pela nossa grandiosa fé ou pela nossa pequena fé, havendo sinceridade e honestidade, em nome de Jesus, recebe o seu milagre. Recebe a tua bênção, recebe conforto para o teu coração. Ainda que você se ache merecedor ou não, como aquela mulher cirofenícia, fala com Jesus, abre o seu coração, independente da sua estratégia. Eu lembro que quando o Vanderlei estava naquela situação, nossa, irmãos, como eu agi por estratégias. Às vezes eu ficava até meio assim de falar para algumas pessoas. Bom, o fato é que o Vanderlei está aqui, graças a Deus por isso. Pode ser a estratégia? Não sei, mas eu fiz. E aquilo trouxe paz ao meu coração, aquilo acrescentou fé à minha alma, ao meu coração. Então aquilo que o Senhor colocar no teu coração, seja ela a estratégia que for, se é para benefício da tua alma, da tua vida, da tua mente, para acrescentar fé ao teu coração, faz, busca, ora, acredita e recebe do Pai o acolhimento necessário para a tua alma. Amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele homem paralítico que estava ali diante de Jesus, e aí eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora, é que a gente pode estar no lugar certo, a gente pode estar diante da pessoa certa, a gente pode estar no ambiente mais belo e correto possível, mas se nós não tivermos a atitude correta, todos esses elementos corretos para nada servirão. A gente pode estar no momento certo, no lugar certo, diante da pessoa certa, mas se não tivermos a atitude correta, todos esses elementos corretos de nada servirão. Aquele homem, pai daquele menino, terrivelmente atormentado por aquele espírito, aleluia, ele estava diante da pessoa certa, no local certo, aleluia, recebeu a palavra certa, e mesmo diante da sua fé desgastada, dilacerada pela vida, ele tomou a atitude certa. E qual foi a atitude correta dele? A atitude honesta. Ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha deficiência. Eu creio, mas eu sei que eu não creio o suficiente. Eu sei que eu não creio como eu deveria crer. É meu filho, mas a minha história é tão dura, a minha história é tão triste. Esse menino já sofreu tanto que, sinceramente, eu não sei mais se creio. Aquele homem recebeu o milagre. Aquele menino foi liberto. Aquela família foi amparada. Aquele coração foi acolhido. Aleluia. O milagre ocorreu ou não ocorreu, queridos? Ocorreu ou não ocorreu? Ocorreu. A fé daquele homem foi acrescentada ou não foi acrescentada? Foi acrescentada, certamente. Porque diante de uma situação correta, diante da pessoa correta, temos que ter a atitude correta. Seja essa atitude de pouca fé ou de muita fé. Que seja sempre sincera. Que ela seja sempre sincera. Amém? Amém, queridos? Eu vou pedir ao equipe de louvor nesse momento para estar aqui à frente, para nós louvarmos ao Senhor. E eu queria dizer para os irmãos, e com certeza, nós sabemos disso, os irmãos sabem muito bem disso. Jesus está no Monte da Transfiguração, ali nós temos uma declaração de amor linda, envolta em glória, envolto em sobrenatural, toda aquela
coisa rica e maravilhosa, da manifestação plena do amor de Deus ali para com Jesus, para com seus discípulos. E ao pé do monte nós temos também uma declaração de amor também de um pai desesperado. Nem sempre as declarações de amor mais lindas da vida são em meio a flores, a contextos, ricos em mirabolantes. Às vezes é em meio a lágrimas, às vezes é em meio a dores. Quantas vezes eu falei para meu marido ali naquela cama de hospital: não me deixa não, eu te amo tanto. Senhor, traz de volta, faz esse homem acordar, Senhor. Eu te amo tanto, eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui para frente sem você. E quantas vezes essa mesma declaração de amor, é brindando algo, é diante de uma comida tão gostosa, num restaurante tão bom, mas aquela declaração de amor foi tão linda quanto num restaurante incrível, foi no hospital, no quarto de hospital, num leito de hospital, enquanto ele estava ali cheio de aparelhos. A Dailton estava ali na maioria das vezes, a Viviane, a Cíntia, os amigos aqui, os irmãos. Eu passava a mão aqui no peito dele. Eu falava: nós vamos sair daqui, você vai sair daqui. Eu te amo muito, você vai sair dessa, você vai acordar, porque eu te amo. Era a mesma declaração de amor, tomada pela mesma intensidade desse sentimento, mas num contexto de tanta tristeza. Sejamos sinceros, sejamos intensos nas nossas declarações. A declaração de amor daquele pai para aquele filho estava pleno de amor, pleno de tristeza, mas pleno de honestidade. A gente não tem mais que ficar vivendo de aparência. Irmãos, não há mais tempo para isso. Está doendo? Fala. Como diz o pastor Carlos, dor guardada é dor dobrada. Está doendo? Fala. Está sentindo? Bota para fora. Não espera o corpo gritar, não. Não espera o corpo sintomatizar, não. A intenção do nosso coração e a direção dos nossos pensamentos, que eles possam estar sempre voltados para Jesus. Amém? Porque aí a fé sempre vai vencer. A fé sempre vai valer a pena. Mesmo diante das dúvidas, a fé sempre vai fazer a diferença. Sendo ela gigantesca ou pequena, sempre será fé. Amém? E sempre vai surtir o devido efeito. Sempre vai prosperar para aquilo que foi enviado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a tua fé seja acrescentada nesta noite, que a tua fé seja aumentada nesta noite. Amém? E se amanhã acontecer alguma coisa que venha torná-la menor um pouquinho do que está hoje, pede a Deus oportunidade, pede a Deus força e coragem para dizer para Ele: Senhor, minha fé está pequena, minha fé está desgastada, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele não vai te julgar pela tua pouca fé. Ele não vai te julgar pela forma como você está declarando a sua pouca fé. Ele vai te acolher, aleluia, e vai com certeza acrescentá-la e fazer de você uma pessoa incrivelmente melhor e mais feliz, porque o maior interessado na nossa felicidade é o nosso Pai. Amém, queridos? Diga isso para a pessoa que está do seu lado: o maior interessado na tua felicidade é Deus. O maior interessado na tua felicidade é Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.